Depressão e suicídio no ministério. Este é o nosso assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Muitos imaginam que o pastor é, acima de tudo, uma espécie de coach, uma espécie de técnico das emoções. É alguém que ajuda a manter todo mundo feliz e levantado e animado e cheio de fé. Tem que ter a vitória, tem que ser uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito para cima, cheio da vitória, né? E se um pastor não estiver bem, pessoas ficam preocupadas. O que deu de errado? O que está errado? O pastor não está bem hoje, não é? Mas voltemos ao início. Emoções não são o termômetro, nem tampouco o fundamento da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual se fundamenta na fé, que é a certeza de coisas não vistas. É baseado em certezas e convicções, e não nas emoções. Há pessoas que dizem, não tem que pensar, não tem que entender. Você tem que sentir Deus, você tem que sentir fé, porque fé, afinal de contas, é um sentimento, é algo que vem do coração. Não, a fé é algo que envolve todo o nosso ser, mente, coração, corpo, alma, espírito, enfim, tudo que nós somos envolvido. Mas quando nós começamos a ver o dia a dia, nós entendemos que a vida espiritual tem seus altos e seus baixos, não só para o membro, mas para o pastor também. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, Charles Spurgeon, que muitos conhecem, quem não ouviu falar de Charles Spurgeon? E dizem, e ele inclusive escreveu sobre isto, que a sua vida foi acometida de muita depressão. Um homem que sofreu tremendamente de depressão, é uma realidade. Também vemos isto em Elias. Elias, depois da sua vitória contra os profetas de Baal, quando ele recebeu notícia de Jezebel, que ela ameaçando retaliar contra o que ele fez, porque ele matou todos os sacerdotes que ela tinha colocado no lugar para servir os Baals. Ele foi para o deserto. E quando Deus o encontrou, disse, o Elias, o que você está fazendo aqui? Eu quero morrer. Jeremias escreveu um livro inteiro de lamentações. Ou seja, a vida espiritual, a vida com Deus, a serviço a Deus, não é de vitória em vitória somente, mas envolve sofrimento, envolve depressão, envolve tristeza. Salmos falam de momentos de grande tristeza, né? O vale da sombra da morte. No ministério isso é um fato? É um fato. É uma realidade. Agora, não é uma derrota, não é falta de fé e não é pecado, necessariamente. Às vezes, faz parte desta vocação, porque o ministério é uma vocação acometida de muitos fardos. Nós lidamos com o lado, digamos, mais difícil do ser humano, não só de festas e de casamentos e de abençoar crianças e pregar boas mensagens, mas nós lidamos com pessoas na sua mesquinhez, na sua traição, na sua insubmissão a Deus, no seu pecado, vamos dizer a verdade. E é deprimente entender sobre a natureza humana. A natureza humana decepciona sempre, porque a natureza humana é caída. E somente pelo poder do Espírito que nós nos levantamos dessa condição que nos destrói. E destrói pessoas queridas, destrói pessoas que fazem parte da nossa vida, não é? Nós lidamos como pastores com as coisas mais difíceis da vida. Vida, morte, nascimento, a perda de um filho, a perda de um pai, o divórcio. Tudo isso passa pela nossa mesa, passa pelo nosso coração e faz parte das nossas orações, né? E mais, muitas dessas coisas nós não temos como consertar, não somos como um médico que pode botar um band-aid ou pode dar um remédio.
Nós temos que orar, nós temos que aconselhar, mas isso envolve também a ação da própria pessoa que precisa se submeter à vontade de Deus. Temos que ensinar a Bíblia, mas nem todos aceitam. E isto é difícil. Nosso retorno, o pastor não consegue. Não é como um empreiteiro que constrói um prédio e diz: eu construí isso. O pastor não. O pastor não pode dizer: eu construí isso. Primeiro, porque é Deus que faz. O pastor está a serviço de Deus e é Deus que faz a obra. Eu não faço a obra. Eu sou assim, eu sou o auxiliar do bom pastor que é Jesus. E isso me coloca numa situação frágil, vamos dizer a verdade, né? Uma situação em que eu tenho que obedecer uma disciplina espiritual, eu tenho que orar muito, porque o pastor que não ora não pastoreia, não adianta, não tem jeito, você não pode ser um bom pastor se você não tiver uma vida de oração, intercedendo pelos seus membros e por si mesmo, e mantendo-se na linha com Deus e orando e lendo a sua palavra diariamente, não só para achar uma boa palavra, não para achar mais uma passagem que você pode pregar no próximo domingo. Não, diariamente você tem que se mergulhar na palavra. Isso garante então que eu não vou ficar deprimido? Também não, porque as nossas ovelhas às vezes são mal agradecidas. Você pegar aquela ovelha que entra pela sua porta, tá todo arrebentado, todo sujo, perna quebrada, comeu o que não deve, tá passando mal, aí você cuida da ovelha, você limpa a ovelha, você acerta a perninha da ovelha e a ovelha fica forte, fica bem, depois vira para você e diz: olha, abriu uma igreja nova na esquina, eu acho que eu vou lá, porque sei lá, meus filhos estão precisando namorar e aqui não tem juventude bastante, não tem, digamos, um pool, não tem uma massa crítica bastante para ela escolher alguém, então, mas lá tem muito jovem, então nós vamos lá. E você fica assim: ah, tá bom. O que você pode fazer? E às vezes é para uma igreja mundana, e existem igrejas mundanas onde só se faz assim reuniões de jovens para de show e de relevo, aquela coisa, e você sabe que lá não está sendo discipulado ninguém e que os jovens chegam a ser perigosos, e você sabe que essa família vai correr perigo, e você não pode fazer nada, você não pode, por mais que você queira aconselhar, você não pode impedir. Isso é deprimente. Pessoas são inconstantes, são mal agradecidas, e isto pesa. Pesa muito. O pastor tem que fazer um trabalho tremendo de pastorear-se a si mesmo, até antes e durante e depois e acima do próprio pastoreio da sua igreja, ele tem que se pastorear. E nem sempre ele consegue. Agora, isso é no lado emocional. Mas existe também depressão clínica. Existem pessoas que têm tendências para depressão. Tendências são pessoas que são assim melancólicas, né? Não são assim. Tem pessoas que são retraídas, são introspectivas. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Se eu chegar num lugar onde tem muita gente que eu não conheço, eu acabo me retraindo. Eu fico num cantinho. Numa festa, eu sou sempre aquele cara que senta no cantinho e brinca com o cachorro. A não ser que eu conheça alguém, e aí parece que eu me ligo a essa pessoa e fico falando, mas eu não sou assim, muito assim, social por natureza. Eu sou muito retraído, sou meio bicho do mato, né? Um eremita, vamos dizer a verdade. E parece até um contrassenso, né? Ser um pastor, ser um bispo e ser uma pessoa tão retraída, tão assim, introvertida. Mas há pessoas que, mesmo não sendo introvertidas, são extrovertidas, mas sofrem assim de altos muito altos e baixos muito baixos. E ainda há pessoas que sofrem de depressão clínica. Eles têm tendências bioquímicas à depressão. Isto é uma realidade. A minha esposa sofre de depressão clínica já há muitos e muitos e muitos anos. Eu diria, agora vai, desde da crise maior, isso começou realmente muito sério, uns 12 anos atrás. E foi muito difícil para nós. E ela tem que ir para o médico, ela tem que tomar antidepressivos, senão ela fica
não só muito angustiada e triste, chorando o dia inteiro, como também fica com as mãos enrijecidas, ela fica com dor no corpo todo, porque ela fica toda rígida. Isso não é uma questão, isso não é emocional, não. Isso, assim, tem sua manifestação emocional, mas tem um fundamento clínico, tem um fundamento na composição. Isso começou na época da menopausa dela. E há muitas senhoras que, quando entram na menopausa, sofrem de depressão. E por quê? Porque há um desequilíbrio hormonal. E em homens isso acontece também. Há pessoas que sofrem dessa depressão e você precisa se tratar. E não tem que esconder isso. Você não tem que ficar choramingando toda vez que você vai para o púlpito. Ah, estou deprimido. Mas você também não precisa dar uma de super-herói com o seu povo. Isso não. E há pastores que, tentando fazer isso, tentando esconder e não procurando a ajuda necessária, nós temos visto casos de pastores que chegam a tirar a sua própria vida. Isto eu posso lhe dizer que, porque eu assisto isto, se não houver como recorrer a uma ajuda médica, a pessoa literalmente fica desesperada e fora de si, faz loucuras. A pessoa perde sua salvação por causa disso. Eu não creio. Eu não creio. Aqui eu até recomendo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu recomendo muito. É muito boa mensagem sobre suicídio e sobre se isto é o pecado imperdoável. Para dizer que isso é o pecado imperdoável é um conceito muito católico, não é um conceito evangélico. Nós cremos que nós somos salvos não pelos nossos atos, e sim pela graça de Deus. E nesses momentos de profunda depressão, nesses momentos de doença mesmo, é altamente possível de pessoas tirarem a sua vida, mas e não creio que nesse caso essas pessoas realmente perdem a sua salvação. Eu sei que é controvertido, eu sei que isso é polêmico, e aí tem gente que vai tentar me malhar. Fique à vontade, mas eu estou falando a verdade. Você que é pastor, você que sabe o que o ministro passa, sabe que é uma parada dura. Para ser pastor é um trabalho enorme. E eu, mais uma vez, quero me colocar à sua disposição, caso você precise de oração, uma indicação, uma ajuda, enfim, eu tenho um e-mail, que é o podcast.café espiritual, sem acento no primeiro E, uma palavra só, café espiritual, sem acento no E, e @gmail.com. Ou eu estou no Facebook, Walter Robert McAllister Jr. Eu volto 2 vezes por semana agora, de segunda e quinta, com uma nova edição deste programa. Me coloco à sua disposição e desejo a você, como sempre, ao me despedir, eu, Walter McAllister, sou bispo primaz da Igreja Cristã Nova Vida, deste programa Café Espiritual, desejando a você que Deus te abençoe, rica e abundantemente.